Oi, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Eu sou a Eli e nesse vídeo eu vou compartilhar alguns indicadores que eu acho fundamental no momento da escolha de um fundo imobiliário. Quando eu comecei a investir há um tempo atrás, eu não sabia que existiam esses indicadores, então eu simplesmente efetuava minha compra sem saber se o fundo imobiliário estava caro, se estava barato, qual a entrega de dividend yield. Eu simplesmente ia comprando os fundos imobiliários. E o que acontece a médio e longo prazo, quando esses fundos imobiliários eles corrigiram, eles chegaram próximo ao valor patrimonial, quando a gente se aproximou dessa crise que nós estamos enfrentando agora, eu fiquei bem negativa nesse fundo imobiliário. Inclusive tem um deles que eu estou negativa mais de 30 mil reais. Então eu aprendi na prática que esses indicadores eles são fundamentais no momento da escolha de um fundo imobiliário, no momento da compra de um fundo imobiliário, e eu quero compartilhar esses indicadores com você. Eu quero te mostrar na prática qual fundo imobiliário está valendo a pena e qual não está valendo a pena dos 3 fundos imobiliários do tipo papel que eu selecionei hoje para te mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero que você aprenda a fazer essa análise para que você não cometa esse erro que eu cometi e a médio e longo prazo tenha surpresas desagradáveis com os seus investimentos e até mesmo a desvalorização da cota, porque comprando um fundo em um momento não muito bom, você pode até ganhar com os dividendos a curto prazo, mas a médio e longo prazo você pode devolver com a desvalorização dessa cota. Então a gente precisa analisar alguns indicadores que eu acho fundamental e eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então fique comigo até o final e se você não for inscrito no canal, eu te convido a inscrever-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui. Iniciando a análise, eu vou começar pelo VGHF11, que é um fundo imobiliário do tipo papel. Os 3 fundos que eu vou te mostrar são do tipo papel. Eu não vou entrar em detalhes sobre o portfólio deles, porque ambos têm o portfólio saudável. Eu vou apenas comentar sobre os principais indicadores. O VGHF11, no dia de hoje, está sendo negociado a R$ 9,70. O valor patrimonial da cota é de R$ 9,43. Ele tem uma boa liquidez, isso significa que a gente pode comprar e vender as cotas quando a gente quiser, sem problemas. Ele entregou um dividendo no último mês de 12 centavos por cota. Esse foi o rendimento que o VGHF entregou. Se nós analisarmos os últimos 12 meses, a gente pode perceber que o dividend yield entregue foi de 13,06%, que é um ótimo dividend yield. O patrimônio líquido desse fundo é de 687 milhões. E qual o ponto de atenção no VGHF11? Ponto de atenção é o preço sobre valor patrimonial. Ele está 2% mais caro, ou seja, ele está sendo negociado acima do seu preço. E é um ponto de atenção porque o movimento natural dos fundos imobiliários, principalmente do tipo papel, é retornar próximo ao valor patrimonial. Então a gente não pode se apegar apenas ao dividendo, porque se a médio e longo prazo o valor da cota no mercado secundário corrigir, você vai acabar perdendo com a desvalorização da cota. Então, esse preço sobre valor patrimonial é um ponto de atenção no VGHF11. Já o MXRF11, a gente pode perceber que ele está com preço sobre valor patrimonial de 1,05, ou seja, ele está bem mais caro do que realmente ele vale. O valor patrimonial por cota é de R$ 10,10 e atualmente o mercado está pagando por cota R$ 10,62. Está 5% mais caro. Ele também tem uma excelente liquidez. Você pode comprar e vender no momento que você quiser, porque o MXRF11 ele é um dos maiores fundos imobiliários em número de cotistas da bolsa. Nos últimos 12 meses ele entregou mais de 12% de
dividend yield e o valor do patrimônio líquido desse fundo é de mais de 2 bilhões de reais. Então é um fundo imobiliário bem grande, porém está com preço sobre valor patrimonial de 1,05, ou seja, está caro. E como hoje em dia nós temos muitas oportunidades na bolsa, a gente precisa analisar outras opções de fundos imobiliários, até porque é muito importante a gente ter um portfólio diversificado com diversos fundos imobiliários. E qual é a estratégia? A estratégia é ir aportando em fundos imobiliários que tenham bons fundamentos, bons indicadores e que estejam baratos. Veja esse fundo imobiliário KNCR11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, ele não é base 10 igual o VGHF11 e o MXRF11. Eles são base 10 porque o valor patrimonial da cota fica em torno de R$ 10. O KNCR11 ele não é base 10. O valor patrimonial da cota desse fundo é de R$ 100,87. Porém, ele está sendo negociado a R$ 97,64, ou seja, ele está 3% mais barato. Ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,97. Esse é um ponto bem positivo. A gente pode perceber que o patrimônio líquido desse fundo é de quase 6 bilhões de reais, é um fundo gigante. O último rendimento foi de R$ 1,15 por cota e nos últimos 12 meses ele entregou um dividend yield de 14,15%. É um dividend yield bem alto. Então, no meu ponto de vista, o KNCR11 é um fundo imobiliário que no momento está apresentando os melhores indicadores. Eu prefiro comprar uma cota do KNCR11 pagando R$ 97,64, com 3% de desconto e receber R$ 1,15 de dividendos, do que comprar 9 cotas do MXRF11 pagando 5% mais caro e recebendo 12 centavos de dividendos. Então é importante a gente fazer essa análise dos indicadores, comprar o fundo imobiliário que está dentro da nossa estratégia, está mais barato, tem um portfólio saudável, tem bons indicadores e não se apegar apenas a um fundo imobiliário e comprar esse fundo se ele está caro, porque no futuro você vai devolver esse valor quando a cota corrigir. Então eu acho muito importante a gente analisar o preço do fundo imobiliário antes de efetuar a compra e não comprar apenas pelo dividend yield, porque normalmente o preço da cota do fundo acaba corrigindo, acaba voltando próximo ao valor patrimonial e você vai acabar perdendo com a desvalorização da cota todo o valor que você ganhou em dividendos. Então não compensa comprar um fundo imobiliário e pagar caro apenas pelos dividendos. Você precisa analisar outros indicadores, principalmente o preço. E por que nesse momento é tão importante analisar o preço? Porque a gente tem muitas oportunidades na bolsa. A gente tem fundos imobiliários sendo negociados muito baratos. Então não tem motivo para a gente comprar fundo imobiliário caro. Se a gente gosta de um fundo imobiliário e ele está caro, a gente pode deixar ele em stand-by e focar em outro fundo imobiliário que está na nossa estratégia, que está com indicadores melhores no momento, que está com preço mais atrativo e focar na compra desse fundo imobiliário. Assim que o nosso fundo imobiliário preferido recuar e o valor da cota ficar mais próximo do valor patrimonial, a gente volta a aportar nele. Então é muito importante fazer esse equilíbrio entre os aportes. Há um tempo atrás, quando eu comecei a investir, não tinha fundo imobiliário barato. Todos os fundos eram negociados com muito ágil, não tinha opção. E nesse momento a gente tem muitas opções, então a gente não precisa comprar fundo imobiliário caro. A gente pode fazer um filtro, fazer uma análise dos fundos imobiliários que se encaixam na nossa estratégia, ir aportando nesses fundos imobiliários, analisando esses indicadores. Então não tem necessidade alguma da gente pagar caro por um fundo imobiliário. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para você hoje. Pode parecer simples, mas a médio e longo prazo faz toda a diferença. Faz toda a diferença a gente pagar barato nos nossos ativos. Se algum tempo atrás eu soubesse desses indicadores e da importância deles no momento da escolha
escolha dos meus fundos imobiliários, eu não teria cometido alguns erros que eu cometi e me pouparia algumas desvalorizações, como por exemplo, uma desvalorização de mais de 30 mil reais no HCTR11. Então eu evitaria concentrar muito os meus ativos. Então são diversos aprendizados que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, com os nossos erros, e todos os erros que eu cometi e que eu puder trazer aqui para você como experiência, para que você possa ter conhecimento e não cometer os mesmos erros, eu vou trazer. Então, esse tipo de experiência eu acho legal trazer aqui no canal, porque eu sei que tem várias pessoas que estão começando a investir em fundos imobiliários agora, e essas dicas que podem parecer bem simples, pode ser de extrema importância para quem está começando. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigada por assistir até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like no vídeo. Até a próxima!